Boa noite, a Lúcia adiantou. Bora lá, amiguinha, de novo. Boa noite, pessoal. Mais uma quarta-feira pra gente falar de assuntos relevantes. Se você não segue a gente, tá na hora de começar a seguir. Ai, por favor, vai lá no Feminina Podcast. Assina o canal, ativa o sininho. Isso mesmo, pessoal. Vai lá. Se inscreva no nosso canal. Nosso canal tá com conteúdos relevantes. O YouTube já está nos reconhecendo, viu? É verdade, amiguinha. Tem hora que eu abro lá Isso. e eu já me acho lá. Já, o YouTube já nos reconhece. Por quê? Porque você que tá em casa já comentou, já mandou pro seu amiguinho, já ativou o canal, já deu um like. E aí a gente fica muito feliz com isso, porque é um trabalho de um ano. Daqui a pouco a gente vai fazer a nossa festa. Vamos ter festa. Vamos! Fique ligado que em agosto agora a gente vai falar mais sobre isso. A gente já estamos com os preparativos. Verdade, estamos preparando, estamos organizando, correndo atrás dele WhatsApp, dele áudio, áudio conversando daqui, conversando dali, damos risada no meio das conversas. É muito interessante esse bastidor, né, Lu, que a gente tem feito junto com o Juan, junto com o Diego, o povo, a gente trabalha muito. O podcast, ele começa quando a gente sai daqui. Acabou o podcast, a gente já vai preparando outro, já vai conversando. É muito interessante, a Lu estuda muito mais todo o conteúdo das pessoas. Docente, né, amiga? Era professora, doutor. Existe uma professora aqui, né? E a gente tá engajado e é importante a gente tratar de vários assuntos. E hoje nós estamos especificamente trazendo um cirurgião plástico, né? Trouxe até meu marido para ele se sentir interessado, né, doutor? Eu tô precisando fazer, sabe, dar uma puxadinha. Então não é nem indireta, é uma direta. É uma direta já. Tô precisando dar umas puxadinhas. Verdade, o senhor já pensou um negócio desse? A gente precisa cuidar da esposa, né? Sim. Mas antes disso, vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Empório Gabaldi. Quer tomar um vinhozinho? Vai lá no Empório Gabaldi, dia 16/9, em setembro. É um sábado? Um sábado nós vamos ter. Cadê? Dieguito, os preparativos. É a primeira feira que vai vir com essa gastronomia. Gosta de vinho, doutor? Bastante. A gente foi em ali no Ibis, estava maravilhoso, com vinho orgânico, chileno, muito bom. Wine Experience. Save the date, dia 16/9, gente. Lá no Sun Valley vai ser um evento maior. Esse do Ibis foi menorzinho, mas estava maravilhoso. O chefe era uma graça e vai vir aqui no nosso podcast, Flávio Magalhães. Isso. Vai vir aqui no nosso podcast. E é muito interessante, você vai experimentar vários vinhos, vai conseguir entender o que come, o que bebe com que, né? Quem gosta de vinho, a gente vai começando a aprimorar. Até o sabor. Doce. Vinho com doce também, né? E é interessante porque, assim, você vai aprimorando o sabor da uva, né? Você vai começando a beber, você vai sentindo, essa aqui é um Cabernet, esse aqui é um Sauvignon, e tá vendo? Já tô sabendo. Tá sabendo. E o nosso outro patrocinador? Bistrô 014. Olha o combo do Bistrô 014. Batata frita e lanche. Você pode dividir em 4 e com 4 pessoas, né? 180 gramas de fraldinha. A gente tá aqui com o doutor Ricardo Palhello. Tem que dividir em 4 esse lanche, comer só metadinha, né, doutor? E fora a batatinha. Olha, mas a gente... Olha que lindo. Tem quibe cru com cebola, amo. Tabule. Coalhada com pão sírio e charuto. Diego corre com as comidas, gente. Olha lá que delícia. Chega meu olho virar. Você não quer comer não, Diego? Então é isso. Olha aquela coalhada com azeite, né? Azeite, tudo isso você encontra no bistrô. E esse lanche é assim mesmo, viu, gente? Não vem desse jeito, né, Lu? A gente já comeu. Doutor, é uma delícia. Aqui na Pedro de Toledo, que é Bahia. Eles são chefes também, um ambiente muito gostoso. É do mesmo restaurante do bistrô que tem ali perto? É, do bistrô do Rafael. É dele. Faz entrega também, delivery, pessoal. Uma delícia. Tem lanche, uma delícia. E os molhos deles são molhos preparados por eles. É uma delícia. A batata na textura certa. E Ventex, amiga, vamos lá. A força do vento. Olha, doutor, nós descobrimos que tem ventilador com controle remoto também. Luz de LED.
Esse é o Valen LED, ele é o carro-chefe da Ventex, Grupo JR Falcão, que agora fez parceria com o que chama a empresa, amiga? Com a Leroy Merlin. Podia ter uma aqui, né? Podia, né? Também acho que podia. Leroy Isso que a gente perguntou aqui pro Jander, que é o proprietário do JR Mas eu Falcão. acho que é porque tem em Bauru, tem em Ribeirão, tem em Prudente, né? Talvez eles tenham. Não quer que tenha. Olha, esse é o branco, doutor. Olha lá para sua clínica, para Bianca, psicóloga, a prima dele. Foi minha aluna, viu, gente? Uma lindeza, Bianca Rosa. Fanzaça, a hora que ela ficou sabendo que eu vim aqui, ficou falando tudo. Eu sou fã dela também, uma fofa. Mãe da Luísa. Então, doutor, ó, tem um branquinho, caluspe de E Pafon. principalmente a gente sabe que agora os ventiladores eles têm o controle remoto. E várias, e também vários, não é, vai devagarzinho e vai aumentando a potência, não. E tem time, dá pra desligar. Né? Dá pra desligar Deve ser sozinho. até mais fácil para instalar, né? Que não precisa passar um muito mais monte de fácil. fio, liga só nos fios que já tinha no lustre. Isso, e Não tem que Ricardo, colocar aquilo na mais parede. econômico. Quando o né? Jander Falcão e o Ricardo Falcão, que é o filho, né, vieram aqui, eles falaram isso. Muito mais econômico, muito mais prático. Sim, não Praticidade. precisa passar um monte de fio, já pega a instalação, tem só liga ali direto. Vocês viram que o doutor é antenado. Já começamos aqui, ele já foi Falando comunicativo. muito esse. Amiga, você quer ver se você na clínica dele. Você sai de lá já com o pacote fechado. Aí, viu? Eu tô perto. Doutora, fica na Avenida Rio Branco, né? Na Rio Branco, no 1265. É pertinho, tem os restaurantes ali, na entrada da cidade, né? Para quem vem, tem a entrada do Hotel Sun Vale e já sai ali na esquina praticamente. Eu É tenho um lugar algumas bem amigas prático. lá de Pompeia que já fizeram cirurgia com o senhor. Ah, é? Que legal. Bem-vindo, viu, doutor? Eu tenho bastante paciente em Pompeia. É, Pompeia. então. Eu tenho família em Pompeia, né? Verdade. Quem que é? A família Melges. Ah, doutor Melges. Nossa, que legal. Ele é o quê? É primo da minha mãe. Sabe que você é altão igual ele, né? O doutor é bem alto, né? A família da minha mãe, os Melges, por parte da minha avó, são todos de Pompeia. O cartório, né, era do irmão da minha avó. Nossa, olha lá, Que o doutor pai Melges. do Dr. Melges. Ele é um excelente médico, clínico geral, né? E tem vários lá, não é só ele. Tem bastante gente lá. Então, tem família em Pompeia, então eu conheço bastante gente lá. Que legal. Muito Inclusive, eu dei uma pesquisada. O seu avô foi amigo do Jânio Quadros? Meu avô, por parte de pai, Faculdade. foi. Eles fizeram faculdade juntos. Olha isso. Que legal. bom. Será que seu avô votou nele? Vai, vassourinha? Provavelmente. Provavelmente eram amigos, né? Quando meus avós faleceram, meu avô faleceu depois da minha avó, 10 anos depois. E achando as coisas, eu fiquei com muitas coisas antigas. Eu tenho uma loucura, a Bianca até fica brava comigo, né? Eu gosto muito de coisa antiga, móveis antigos, cartas, fotos. Eu guardo tudo isso aí e fico vendo. E mexendo nas coisas que eram do meu avô, eu achei as cartas que ele trocava com o Jânio Quadros, eu achei as fotos, eu achei tudo. Que legal. Ele comentava assim, mas não dava tanta atenção, né? Depois você vai e fala, nossa, olha só. Então a família Paliello veio de São Paulo? Não, a família Pauleiro vem de Muzambinho, Minas Gerais. E como é que chegou aqui em Marília? O meu avô, ele fez direito e a história que ele conta. Ele queria ser diplomata. Só que aí, na época do governo Café com Leite, daquela época da história, por ele ser mineiro, tinha privilégios os paulistas. Então ele não conseguiu. Então ele resolveu advogar. A minha avó era de Bebedouro. Ele conheceu minha avó e saíram para ganhar o mundo. E vieram parar aqui em Marília. Meu Deus. Quantos filhos tiveram? 2, meu pai e meu tio. Seu pai também é médico? Meu pai também é cirurgião plástico. Cirurgião plástico. E meu tio seguiu a profissão do meu avô, né, e meu primo também é advogado. E meu marido da Bianca, né? É o marido da Bianca, Guilherme. Guilherme. E você tem irmãos? Tenho uma irmã que é advogada. Que é advogado. Ou vocês são advogados Ou médicos, Ou médico. Joga pra cima. Se cair de barriga pra cima é uma coisa, que de barriga pra baixo é outra. Ah, esse aqui vai ser advogado. Esse daqui, ó. Lorena vai ser advogada. Sofia vai ser médica. Joga pra cima. Do jeito que cair, já escolhe. Sim. E como é que foi entrar pra medicina? Como é que foi essa escolha? Como é que foi olhar e falar, não, vou ser médico? No começo não queria.
É complicado. Eu tento ser diferente que as minhas filhas, você sempre tenta ser diferente dos seus pais. Mas é complicado, né? Às vezes festas, o pai não estava presente, então você vai criando uma certa aversão numa certa idade. Aí, quando eu estava no colegial, fez aquele teste, né, para ver... Vocacional. Aí deu medicina como uma das áreas maiores, mas eu falei, não, quero engenharia eletrônica ou computação. Aí ficava nessa negação, fiz alguns anos de cursinho, e quando eu prestei, eu passei em medicina e engenharia da computação. E eu tinha que decidir em 12 horas. Aí foi aquela coisa assim, bom, eu tô fazendo cursinho já faz um tempo, né? Tentando medicina. Então vai, eu desisti de engenharia da computação e fui fazer medicina. Gente, olha como que é. O pai adorou, seu pai. Gostou bastante. Gostou, né? A decisão. Nós temos uma filha que é a terceira. Eu sou psicóloga, o Alberto é administrador de empresas, e nós nunca tivemos... A mais velha é enfermeira, mas a gente nunca... Assim, na nossa família não tem essa questão de ser médicos, né? E o dia que ela resolveu, desde pequenininha, vou ser médica, mas a gente percebe a dificuldade dessa... Primeiro, que é muito difícil passar em medicina, né? Ela foi para o primeiro ano de cursinho, e o ano passado ela teve um tilt, e nós precisamos fazer um teste vocacional com ela. E aí, na hora que a moça estava passando o teste, falando que era realmente medicina, né, que acho que caiu a ficha e ela entendeu que era medicina mesmo. Então, é muito complicado, né? Eu vejo que é uma carreira que, desde você escolher, já é uma escolha difícil. Na adolescência, eu entrei na negação, né? Até chegar na época do vestibular e tudo, eu falava, não, jamais, porque assim, você cresce, querendo ou não, você cresce acompanhando. O meu pai era professor da FAMEM, ele aposentou esse ano, ele não está mais lá, mas ele estava lá desde 1977. Nossa! Então ele montava aula, a maioria não vai saber do que eu estou falando, mas em slide, né? Que era A Lu conhece até o mimeógrafo. O drive lá, como que chama? Disquete? Era no disquete. A gente entende aqui tem mimeógrafo. O senhor não sabe nem o que é, né? Eu sei, ele de álcool. Minha mãe é professora, então então, olha... E eu ficava assistindo as aulas, ele ia fazer as coisas, ele me chamava meio que de plateia, assim, né, pra ele montar as aulas. Então você cresce vendo. Eu achava legal, tudo, mas ele falava, mas a vida é chata, ele nunca tá aqui. Você vai ficando, não, isso eu não vou ser, né? Mas aí você não escapa do destino, né? Você tenta fugir, mas você acaba sendo puxado de volta, não tem como. É o Freud que fala, a voz do inconsciente é sutil, mas ela não se cala até ser ouvida. Em algum momento ouviu, né? Sim, o desejo. Duas áreas totalmente diferentes. Uma totalmente de exatas, que é a engenharia da computação, e a outra era a medicina. Eu falei, e agora, né? Eu tive que decidir naquele dia, porque o prazo de matrícula era o mesmo, saiu no mesmo dia. O doutor e a gente... Você fez onde, doutor? Eu fiz aqui na Unimar Medicina e tinha passado em engenharia da computação em São Carlos, na Unesp. Na Unesp, nossa... Aí vem uma segunda dúvida, né? Faço uma Exatamente. Unesp ou faço um Unimar? Né? Aí ficou aí, você fala, não, o que eu estou prestando há mais tempo? E aí, o que eu faço? Né? Aquelas 12 horas, Quanto eu acho que tempo duraram de uns 30 cursinho? dias. Olha eu fazendo fiz 4 anos de cursinho. 4 anos de cursinho aí também. Então, e saiu no mesmo dia, então não tinha muita opção, né? Tinha que decidir naquele dia. Fechou o olho e foi. Eu tenho um apontamento profissional, eu acho muito cruel. Eu tenho pacientes que têm que decidir, que os pais exigem. Eu acho que é uma fase muito difícil para tomar decisão para uma profissão para a vida inteira. Eu acho muito difícil. Então, são vários diálogos com os pais, vários diálogos com esse adolescente que acabou de sair da adolescência, é um jovem. Sim. Né? E às vezes, o primeiro ano fora de casa, aí você teve... Vou colocar entre aspas o privilégio de ficar dentro da cidade, porque se você tivesse ido para Ribeirão Preto, teria que mudar. Era São Carlos. São Carlos. Teria que mudar. Teria. É que ele chegou até a usar argumentos muito interessantes, que ele falou assim, se você for morar fora, eu vou ter gasto. Você morando aqui, eu pago a sua faculdade. Então, tudo isso pesa, né? Aí eu falei, agora, né? Não dá para nem usar essa desculpa. E aí ele só sorriu. Não, faz o que você quiser. Ele é mais serião. Então, mas ele disse, faça o que você quiser. Você tem que decidir, não é assim, você tem que decidir. Eu acho que os pais de antigamente jogavam, você tem que decidir. Os de hoje que falam, o importante é ser feliz. Eu acho que falta isso. Não, você tem que fazer.
Isso eu ainda sou meio mais a moda antiga. Eu Eu também. falo para meus filhos é o seguinte: é só o que você vai fazer pro resto da sua vida. Eu uso esse argumento. Não tem esse Então negócio de pensa só ser muito feliz, bem no né? que você vai escolher. Isso E esse mesmo. negócio de eu vou ser feliz, eu vou ser feliz. Ai, gente, tá na hora da gente entender que a gente não é feliz todo dia. Não. As É, pessoas e têm tudo que entender. Felicidade é que nem fase da lua. Tem dia que você está feliz, no outro dia pode estar tudo bem, mas você acorda triste. A felicidade não é uma constância, né? Você tem momentos de felicidade. Você tem momentos de tudo. Não existe felicidade eterna, né? E nem na sua carreira você vai ser totalmente feliz o tempo Não. todo. Vai acordar, uhul, ai que lindo, hoje eu vou ser feliz. Se tiver carreira que não tem problema, você me apresenta, que eu jogo Pois tudo pra é. cima e vou atrás dela. Ah, é? Eu também. Vamos ver se tem. nós Ô, descobrimos. doutor, e essa fase de blogueirinha, influencer, que todo dia tá nas redes sociais postando vídeo, fazendo enquete, como que é? Eu gosto muito de internet. Eu ia fazer engenharia da computação. Sim. Na verdade, eu comecei a mexer com computador muito novinho. Olha só. Computadores bem antigos e eu sempre gostei. Então, eu ficava na internet. Durante a faculdade, eu fazia homepage, fazia tradução, eu fazia manutenção de computador, né? E pegava o dinheirinho para sair para tomar cerveja com os amigos, né? Lógico. Tá mais parecido. Então a internet, Marília Internet veio em 1997. Não, 96. Foi a Art Provider, ficava aqui no centro. É de escada? Era de escada. Ah lá, Dioguito, ó. Então, sempre eu tive... Aí começou a facilitar mais em celular. E eu conheço algumas pessoas. E quem me dá muitas dicas, eu tenho que agradecer ele, é o Jonathan Nemer. Doutor, será que o senhor não pode fazer um intercâmbio com a gente? Não, a gente tá tentando trazer o Jonathan aqui. Eu vou falar com ele. Poderia Ele ver os não dois. estava aqui. Ele tem uma vida muito corrida. Dificilmente agenda ele dele. fica muito tempo aqui. A gente organiza a nossa agenda pra ele. Porque Né, Lu? ele faz turnê assim, ele emenda uma na outra, né? Uma cidade na outra, ele fica mais tempo, acho que no avião do que na casa dele. É bem puxado para ele. Aí ele dando umas dicas, ele fala, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu ouço, né? A pessoa tem uma experiência muito maior, então Sim. eu vou seguindo as dicas. Aí tem gente que fala, mas o seu não é tão profissional, vai ver seu Instagram, parece mais seu pessoal. As pessoas gostam mais de ver, acho que a minha parte pessoal do que a minha parte profissional. Se eu ficar só falando de medicina, a pessoa nem entra, porque fala, nossa, que negócio chato, né? Então acaba... Aí você vicia, é um negócio meio viciante. Você fala, nossa, eu não fiz isso hoje, tem que fazer. Ai, tem que ir lá fazer um videozinho, né? É. Aí você vai lá ver os insights e vê que a coisa tá bombando, aí você quer fazer mais. Aí tem dia Sim. que dá menos, tem dia que dá mais, mas você acostuma. Então, e o pessoal interage, né? Manda o direct, eu respondo. Aí tem gente que fala assim, estou escrevendo, mas eu acho que é a secretária que vai responder. Eu passo mal de ir, porque eu falo, não, eu não tenho ele marketing, mesmo. eu não tenho empresa de marketing que faz isso para mim e não tem secretária. A senha só eu sei e se eu morrer a conta acaba. Então eu que respondo, eu que posto, eu que invento as coisas. Às vezes fica bom, às vezes fica ruim, mas é tudo da minha cabeça mesmo. Calma, Isso bom. aí. Legal. E como foi ir pra cirurgia plástica? Foi assim, eu já estava acostumado, né? Foi Pai um é hábito. cirurgião. Meu pai é cirurgião. Então, quando eu entrei na faculdade, ele começou a me levar para assistir as cirurgias já. E antes de entrar na faculdade, eu era o técnico de filmar as cirurgias, de fotografar. Então, eu entrava, mas ficava do lado de fora só nessa parte de... Era um ambiente que eu cresci ali dentro e eu achava super legal. O que eu mais gosto de cirurgia é o seguinte... é você tentar resolver aquilo com as mãos, né? Então isso é muito satisfatório para mim. Eu gosto muito disso. Que nem você falou do ventilador. Em casa eu instalo ventilador, eu faço tudo. Troca torneira, chuveiro, Ah. pia. Mata barata? Opa! Gente de Deus! Porque olha, eu vou Olha te o Roberto contar. já. Roberto, você não mata barata? Nem rato, nem nada. Olha lá, Eu- não mata. Não mata, ele falou que não mata, amiga. Esse dia teve uma DR por causa de um rato, doutora. Achei que tinha nada. Verdade, amiga. Achei que tinha um rato. Falei, tem um rato aí? Não tem. Falei, tem. A cachorra tá pulando porque tem um rato aí. Não tem. Você tá vendo. Onde já se viu? Ele foge do rato. Então eu falei, deve ter um rato. E não, realmente não tinha um rato. Não? Não, amiga. Eu fiquei meio preocupada. É que Achei cachorro que- realmente eles ficam, né? Achei que tivesse farejando. entrado. Sabe esses ratinhos pequenininhos, doutor? Sim, sim. De vez em quando entra um ratinho Mas às pequenininho, vezes é qualquer né? outro inseto também. Cachorro tem um faro É, muito bom, aí né? ele falou, é o gato que tá batendo lá. E eu falei, é o rato. Mas eu tenho isso de querer fazer as coisas com a mão. Muita coisa de carro, eu gosto de arrumar, eu tenho essa mania de ficar arrumando carro. Então chega nas horas vagas eu fico trabalhando com coisa. É. Então, eu acho que por isso que eu acabei indo para a cirurgia, porque eu gosto de fazer as coisas com a mão mesmo. Sim. É bem legal.
Eu gosto, né? Tem gente que não pode ver sangue, não pode ir no centro cirúrgico, mas eu adoro. Ela falou agora de pouco Eu vou mandar um negócio pro senhor. Da Piripaque? Eu não me sinto bem. Né? O hospital não é um lugar que me agrade. Eu vou e eu não gosto. Uma vez eu fui com a Helena, com essa nossa menina, a gente entrou para visitar um tio, e aí ela disse assim, ai, nossa, que lugar lindo. Vocês estão sentindo que... Eu fiquei olhando para essa menina, é doida mesmo. Porque parece que é agradável, né? Eu até cuido. Se, por exemplo, filho machucou, caiu, eu até cuido, mas depois... Hospital, né? Eu não gosto de injeção, para o senhor ter uma ideia. Nossa, não sei explicar, é uma pergunta difícil que eu achava que é pela familiaridade, como eu cresci vendo isso. Vida de filho de médico, né, principalmente quando eu era criança, agora mudou um pouco, as coisas estão bem diferentes. Eu sou de Marília, então o pai vai buscar na escola, não, vamos passar na escola, mas eu tenho que ir no hospital resolver um negócio, então você ia para o hospital junto. Hoje criança não entra no hospital, mas assim, eu era criança, não, vem comigo, não deixava dentro do carro, então você ia andando no corredor e falava, fica aqui sentado, você ficava ali, assim, natural, né? Aí depois começaram a não deixar mais entrar tanto, aí você fica dentro do carro, mas você tá ali, né? Então o hospital era tipo um lugar que eu ia, não tinha tanto assim, eu acostumei. E é engraçado, o meu primo não gosta de hospital, né? O Guilherme não simpatiza muito com o hospital, mas ao mesmo tempo, quando eu vou no fórum, tem que fazer alguma coisa no fórum, eu me sinto em outro planeta. Eu falo, gente, o que é esse lugar aqui? Né? Tá vendo? É um ambiente que eu considero hostil, mas para ele é o lugar de trabalho dele. Eu não sei se foi essa influência de crescer nesse mundo ou se é alguma coisa que eu tinha tendência, eu não sei disso. E desde quando que faz cirurgia plástica? Que o senhor está fazendo cirurgia plástica em Marília? Começou aqui em 2013. 2013. 10 anos. 10 anos. Olha, dá para Eu comemorar não tinha, já. Rodas de algodão, Dieguito? Pesquisa para nós aí, 10 anos. Acho Eu não tinha me atentado a esse fato. Doutor, e assim, a gente sempre ouviu falar, antigamente se falava, cirurgia plástica, eu tinha preconceito. Né? Tá fazendo cirurgia plástica por causa disso, por causa Papel. daquilo. Hoje, não, né? Mas ainda tem gente que fala isso, né? Sempre vai ter alguém para falar alguma coisa contra o que você quer fazer e falar mal. Né? Você vai trocar de carro. Mas para que você vai trocar seu carro? Esse carro tá bom ainda. Eu acho que eu vou trocar de casa. Mas para que você vai trocar de casa? A sua casa é tão boa. Sempre vai ter a pessoa de falar do para que você vai fazer isso. Acho que é porque ela não quer fazer ou não pode fazer, mas sempre tem alguém para falar isso. E a cirurgia plástica, como é uma coisa que dá uma modificação, a pessoa se sente melhor, melhora a autoestima da pessoa, não só o visual, mas a autoestima da pessoa às vezes incomoda as outras pessoas. Elas vão falar para não fazer, né? Eu não posso, então você também não vai. Doutor, então, tem dados aqui desde 2020, a pesquisa da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica mostra que em 2020 o Brasil realizou mais de 1 milhão de cirurgias, perdendo apenas para os Estados Unidos. A gente está exagerando? Não. Porque vocês estão pensando só em um leque da cirurgia plástica, que é a cirurgia mais com fins estéticos. Sim. Mas a cirurgia plástica, ela abrange cirurgia de mão, queimado, cirurgia reparadora, tumores. Então, se você for pegar, tem que ver assim, quais as cirurgias. Então, pra você ter uma ideia, são 7 capítulos, se eu não me engano, que eles chamam as divisões da cirurgia plástica. Então, abrange muita coisa. Então, quando pega dados assim por especialidade, vai aparecer de tudo, desde uma prótese de silicone até um retalho, enxerto de pele, uma reconstrução de face, um acidentado que chegou todo arrebentado, com o rosto todo deformado. Então, na verdade, esse dado aí de 1,3 milhões, né? Isso. Eu acho que tem que considerar todas as cirurgias da plástica. Aí o pessoal se limita a achar que é lipoaspiração, abdômen, prótese e rinoplastia, né? Que são só 4. Isso que eu ia falar, que é os mais falados, né? Sim. Lipo, aumento de mama, cirurgia da pálpebra. Abdominoplastia. Isso, lift de mama e rinoplastia. O pessoal acaba resumindo em meia dúzia de cirurgias, mas são centenas, né? É muita coisa, é muita coisa. Essas são bem procuradas que a gente citou aqui, doutor? São as mais comuns. A mais comum. Qual que o doutor costuma fazer mais? Depende do mês. Depende do mês? É muito sazonal. É engraçado isso. Tem mês que chega uma pessoa que quer operar a orelha, e de repente aparece 3, 4 para operar a orelha. Aí vem nariz, aparece outro. Não tem uma rotina. Agora depende do porte da cirurgia. Geralmente as cirurgias maiores as pessoas deixam para fazer nas férias, para não pegar um atestado. Então, você pega abdominoplastia, lipoaspiração, cirurgias que precisam de um repouso um pouco maior,
a pessoa se organiza geralmente para deixar no tempo que ela vai poder ficar em casa, para não pegar o atestado. Então, Abdominoplastia, você fica num repouso de quanto tempo? 30 dias. 30 dias. Se quiser que dá certo, né? Que não tenha complicação. Agora, se a pessoa quiser teimar e fazer arte antes, ela vai ter uma recuperação mais demorada. E o povo faz arte? Faz. Eles são indisciplinados, então. O paciente é uma criatura impaciente, né? Adorei isso. O sonho da pessoa é que tivesse uma máquina, que a pessoa entra de um lado e sai pronto do outro. E não é assim. Eu fiz até um vídeo tentando explicar para as pessoas isso. Por que é tão natural a mulher no pós-parto, independente se é cesárea ou é parto vaginal, ficar 30 a 45 dias de repouso no resguardo? Todo mundo aceita isso com uma naturalidade enorme. E quando eu peço para uma cirurgia grande, uma lipo, uma abdominoplastia, fazer 30 dias de repouso, parece que é o fim do mundo. Se precisa de 30 a 45 para se recuperar de um parto, por que não teria que esperar o mesmo tempo para se recuperar de uma cirurgia grande? Mas para uma é natural, para outra não. Mas eu estou me sentindo bem, dá para eu pular corda. Então, Ai, mas eu já estou tão linda com a minha barriga lisinha, né? Vou sair por aí. Mas tem esse viés, né? A pessoa... Muitas das cirurgias não são tão dolorosas. A abdominoplastia, todo mundo assusta, toda uma cirurgia grande, mas não tem tanta dor no pós-operatório. A maioria dos pacientes reclamam que nem tomam dipirona para dor. E a dor é um alerta muito legal. E se a pessoa não sente dor, ela abusa, né? Não, mas se estivesse machucando, eu estava sentindo dor. Eita. Então você tem alguns desconfortos por causa disso, por baixa dor da cirurgia. Ô, doutor, vamos fazer um mito fake com ele aqui, amiguinha? Primeiro, faz você, amiguinha, para ele. Pergunta se ele vai falar se é mito, se é fake ou se é verdade. Anestesia local é mais segura que anestesia geral? Isso é uma grande fake. Isso é uma mentira muito grande. Na verdade, a anestesia local é extremamente tóxica. A dose de anestésico local que você pode usar, se a gente pegar a lidocaína, que é a mais comum, 7 mg por quilo de peso sem adrenalina. Se você utilizar com adrenalina, 10 mg por quilo de peso. O anestésico local, ele leva um bloqueio da condução cardíaca, então pode dar parada cardíaca se você chegar numa dose acima disso. Então, para fazer cirurgias maiores com anestesia local e você usar uma quantidade maior de anestésico, o paciente pode evoluir com parada cardíaca. É bem mais sério. A anestesia geral é a mais segura de todas que existem. Mas tem que intubar. A intubação acabou sendo demonizada por causa do Covid. A intubação é uma coisa maravilhosa. Como que você salva uma pessoa que não está conseguindo respirar? Intubando. Exatamente. A pessoa está em parada cardíaca. A pessoa está em parada cardíaca, não está respirando. O que você faz? Intubação para poder ventilar essa pessoa. A pessoa está com uma pneumonia muito grave, não tem mais força para respirar. Você põe ela para dormir, para o corpo descansar, porque senão o corpo entra numa fadiga muito grande, como se estivesse correndo uma maratona. Deixa o corpo descansando, ele não vai gastar energia com a respiração e o aparelho vai ficar empurrando o oxigênio para ele respirar. Então a intubação é uma coisa maravilhosa. Antes do advento da intubação e dos respiradores, as pessoas morriam porque não conseguiam respirar. Nossa. Então a intubação é maravilhosa. Então você tem um paciente que está entubado, então toda a oxigenação dele, toda a respiração dele está sob controle. Com isso sob controle, o anestesista ele consegue controlar os batimentos cardíacos, a pressão da pessoa, tudo. Então é tudo muito tranquilo, porque tudo está sob controle. Se a pessoa tiver uma reação a alguma coisa, ou acontecer algum problema, vamos colocar assim, na pior das hipóteses, em qualquer cirurgia com anestesia geral, não importa se é plástico ou qualquer uma, se a pessoa tiver uma parada cardíaca, mais a metade do que você tem que fazer já está feito. Ela já está entubada, já está com uma veia pega, já está correndo medicação. Então, praticamente você vai fazer o quê? Massagem cardíaca e algumas outras drogas. Então, você tem o paciente sob controle. Na anestesia local, não. O paciente está acordado, ele pode apresentar uma reação alérgica, você pode, às vezes, exagerar, e tem já relato disso, de dose tóxica do anestésico, o paciente tem uma parada cardíaca. Nossa. Então, o anestésico local, assim, ele é excelente para pequenos procedimentos. Agora, fazer procedimentos maiores com anestesia local, você está expondo seu paciente a um risco desnecessário. Ô, doutor, mas aí, não sei se o senhor quer falar sobre isso, tem as clínicas clandestinas, né? Que utilizam mais, então, essa anestesia local. Eles utilizam tudo que não pode, né? Eita. É um assunto polêmico, é babado. É complicado, né, doutor? Você sai para uma cirurgia, você vai procurar um lugar clandestino que vai estar fora de tanto controle que o senhor está falando aí, e aí você ainda quer resultado positivo? Sim. Tem gente que vai, hein? Não existe o bom, bonito e barato. Não existe.
Não existe. Né? Mas existe gente que vai, né, doutor? Vai, sempre tem alguém que fala assim, mas a fulana fez e deu certo. E deu certo. Tá, foi um mas acaso. você vai arriscar a sua vida? Então, o que acontece? Você tem uma diminuição de custos porque um hospital é caro. Né? Uma taxa hospitalar para uma cirurgia não é barata. Você chamar um outro profissional médico que fez uma residência, um anestesista, para fazer esse controle, porque é ele que vai cuidar desse paciente, enquanto eu estiver fazendo o meu artesanato, né? Tem um cirurgião plástico Marília que eu converso com ele, e ele estava falando isso, ainda é uma especialidade artesanal. Não existe um paciente igual ao outro, não existe um lado igual ao outro, não tem uma coisa que você pode usar que faça tudo. Você acaba tendo que ajustar de acordo com o que você tem na mão. Gente, sabia que eu nunca pensei em um cirurgião plástico assim? Que vocês são artesãos ainda. Você ainda dá ponta a ponta, você faz tudo na mão. Não tem um aparelho que consiga substituir. Você vai adaptando conforme a pessoa. E não existe uma pessoa igual a outra. Um lado de uma pessoa não é igual ao outro lado. Então, você está concentrado fazendo a sua parte, mas você está na confiança e tranquilo porque tem outro profissional cuidando da vida da pessoa. Deixando ela dormindo, ela bem controladinha, cuidando da respiração, do batimento cardíaco, ele está fazendo toda essa parte. Então, a anestesia geral tem essa vantagem e tem um preço. Você tem um profissional só para cuidar dessa parte da dor. Agora, se você quer eliminar esse gasto, a pessoa acaba querendo fazer isso sozinho, num ambiente que não é o ideal, que não tem suporte para se tiver algum problema, e pode ter problema, ninguém tem estrela na testa escrito assim, você tem alergia a tal coisa. A pessoa pode ter uma alergia ao anestésico local, ou antibiótico, qualquer coisa que foi feita. Não, faz uma dipirona para não ter dor depois. Se a pessoa faz uma reação grave, aí o que você faz? Num ambiente que não tem como você fazer nada. Então, são salas sem o controle sanitário ideal, sem o equipamento ideal, né? Improvisa, seria a mesma coisa que eu pegar essa mesa de vocês, cabe uma pessoa deitada, né? Uma mesa bem grande, e colocar um negócio e falei, não, vou começar a fazer aqui. Nossa. Deita aí que eu faço aqui. Teve o caso do famoso Dr. Bumbum, que fazia os preenchimentos com materiais que não deveriam ser utilizados para aquilo em quartos de hotel. E famosos, né? Pessoas que têm Exatamente. fama que vão atrás também, né, doutor? Sim. Não é só uma pessoa leiga da sociedade que não tem um estrelismo. Agora eu vou entrar na área de vocês. O que é mais gostoso ouvir, o não ou o sim? A pessoa adora um sim, né? Exatamente. Lidar com não é muito difícil. A pessoa que já tem um transtorno, né, uma patologia aí, com uma tendência a mentir, a querer se dar bem independente do que ela vai fazer, ela é extremamente sedutora. Então ele vai falar o que você quer ouvir, ele vai falar sim para tudo. Não, mas dá para fazer isso? Dá, a gente dá um jeitinho, a gente faz. Não, aqui é super tranquilo, você não vai para o hospital, você não gosta de hospital, a gente faz aqui mesmo. Então ele te fala todos os sims que você quer. Não está preocupado se você vai ficar bem ou não. Se você for fazer tudo certinho, você vai ter que falar muito não. Eu falo mais não do que sim. Então tem gente que tem voto, fala, nossa, eu vou procurar outro. Mas é assim. Vamos fazer? Não, vamos fazer, mas vamos fazer no hospital. Se você tiver algum problema, tem uma UTI. Tem todo um suporte para qualquer coisa que aconteça. Né? Existem pessoas, membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que batem muito forte em cima disso. Inclusive um amigo meu, Alexandre, ele tem o Instagram dele, e ele vive falando isso, ele faz parte agora do Conselho de Medicina, ele está na Comissão de Ética da Cirurgia Plástica, e ele implica muito com isso, que tem procedimentos que não devem ser feitos fora de um ambiente hospitalar. Porque se tiver uma complicação, você faz o quê? Chama o SAMU e larga o paciente lá? De mama, por exemplo, que o senhor trouxe aqui as próteses, né? Inclusive, a segunda pergunta é mito, fake ou verdade, prótese de silicone corrige a mama caída? Depende do grau de queda dela. Se você tem uma mulher que teve uma perda de peso e a mama dela cedeu porque ela murchou, você consegue colocar uma prótese para preencher aquela mama e ela volta para o estado original dela. Agora, se ela estiver muito baixa, aí você tem que tirar a pele, não tem como. Mas para pequenos graus, sim, resolve muito bem, muito bem. Agora, deixa eu perguntar uma coisa, na hora que o senhor estava falando aí da questão, trouxe um pouco para nós, né? E quando chega uma paciente lá no consultório, não sei se já aconteceu isso, e você percebe que o que ela quer, na verdade, ela está toda fora da casinha e está indo lá Da realidade, né? porque precisa resolver o que é externo, mas, na verdade, as grandes dificuldades estão internas. Como é que você consegue lidar com Eu falo, isso? não. Eu perco a pessoa e ela sai falando mal de mim.
mas eu durmo tranquilo. Eu sou testemunha disso. Ele é assim mesmo. Ele é assim. Ele é muito ético. Na hora que acabar o meu horário de trabalho que eu for para minha casa, quem vai me julgar é o meu travesseiro. Muito ético. Né? Poderia ganhar mais dinheiro, mas aí é eu comigo à noite, né? Você tem percebido que isso está acontecendo? Tem o dismorfismo corporal. Pessoas que não têm a necessidade e começam a achar o que a gente fala que é pelo em ovo e cismam que tem que fazer aquilo, só que ela nunca vai estar satisfeita. A insatisfação dela está aqui dentro, né? No corpo. E você não vai conseguir satisfazer ela nunca, não importa o que você faça. Você pode fazer a coisa mais perfeita do planeta. Não vai estar bom. E vai querer outra coisa, vai querer cada vez mais. Só que aí você está incorrendo, inclusive, em partes legais. Porque se ela te levar para um lugar e falar assim, mas por que você fez, sabendo que não ia trazer tanto resultado? Eu vou falar o quê? Porque ela me pagou? Não é assim, né? A gente tem que seguir um pouco da ética, você tem que ter sua consciência. Às vezes é melhor você não ganhar aquele dinheiro, que você tem uma dor de cabeça enorme depois e saber que você fez uma coisa que estava errada. Então isso é difícil. Como eu falei, é complicado falar não. É muito mais fácil você falar sim. Os pais que falam sim para tudo vão ter um problema grande no futuro. Opa! Né? Sim. Né? Então é muito difícil isso, mas você tem que saber falar não. Meu Igual, pai falava por exemplo, muito o isso. tamanho da mama. Eu sou pequena, por exemplo. Eu quero uma mama enorme, como nós já vimos isso, né, em televisão, reportagens. Como que o senhor faz essa mensuração para falar para o paciente adequado? Então, mas é aquele negócio. O que vai deixar ela feliz? Desde que não seja uma coisa que fique bizarro, né? Você tem um limite também da bizarrice. Mas se ela não se importa de ser mais baixinha e ter mama grande, e o que vai deixar ela feliz, se ela quer ficar igual a Dolly Parton, né? A maioria não vai lembrar da Dolly Parton, que era uma atriz cantora de música country americana, que ela era bem baixinha, Eu lembro dela. né? Com mamas bem grandes. Dolly E era Parton. bem chamativo. Se a pessoa quer ficar assim e vai ficar feliz, por que não? É uma coisa que acontece na natureza. Não é nada que vai ficar bizarro. Aí tudo bem. Você tem que conciliar o que você pode fazer, o que você deve fazer com o que o paciente quer. E chegar num consenso. Mas é difícil a pessoa chegar a querer assim, as coisas tão grandes. A maioria quer ficar grande, mas fica com medo e coloca menor. Isso é um problema que eu tenho grande, é frequente. A minha dificuldade é falar, olha, esse não vai contemplar o seu desejo. Você vai ficar frustrado depois. No futuro, Porque eu peço para me mostrar foto. Me mostra uma foto de alguém tipo físico parecido com o seu que você acha bonito, que você quer ficar igual. Aí eu falo, olha, para ficar assim tem que colocar um volume de tanto. Aí a pessoa assusta. As pessoas gostam muito de número, né? Mas número é assim, é igual sapato. Uma pessoa menor tem um sapato menor, uma pessoa maior tem um sapato maior. E o sapato é igual. O que mudou é o número. Então, se a pessoa é maior e tem pouca mama, o volume que você tem que colocar de prótese às vezes é maior. Agora, se ela já tem um certo volume de mama, é menor. Então, e a internet atrapalha muito isso. Você vê blogueiras, instagramers aí com seios enormes, bonitões e tudo, e coloca assim, prótese de 200 ml. Gente, pelo amor de Deus, não tem como. Mentira. Tudo mentira. bonito, doutor. Olha. O que é uma garrafa de 200 ml? É aquela refrigerante pequenininho, né? O Dieguito, ó. Ah lá, é um desse. Eu Como que isso vai coloquei ficar prótese de mama. E eu me lembro quando eu coloquei. A gente fez com o Paulo, fiz com o Paulo Garcia na época. E na hora que eu cheguei em casa, porque ele dá uma fica Não, inchado. a mamãe incha muito. Eu fui tomar banho e eu tava com a filha, e eu comecei a chorar. Falei, Me arrependi. Pronto, ficou vou ter muito que abrir grande. de novo. Aí bem feio. Aí passa 3 meses, diminui, a pessoa fica triste. Não, eu gostei do 90 resultado. dias? Mas uma 90 coisa dias começa a que inchar. eu percebi, doutora, assim, é que no período que eu fiz, eu segui todas as recomendações exigidas. O dirigir, não dirigir, o levantar o braço, não levantei. E foi complicado. Teve dor, fiquei com umas dorezinhas. E deu muito certo. Então, quer dizer, se você segue o que o médico está falando certinho, né? Porque eu tive uma pessoa que eu conheço que fez cirurgia e ficou torto. Né? Eu também conheci uma pessoa que ficou torto. Mas ela não fez nenhum cuidado. Sim. 15 dias depois da cirurgia, ela estava numa Academia? Não, ela estava numa cachoeira de biquíni. Eu falo muito isso no consultório. A minha parte termina na hora que eu fizer o curativo. O que vai acontecer dali para frente é responsabilidade sua. Se você não seguir a orientação, quem vai ter complicação é você, não eu.
A hora que eu dei o último ponto e fez o curativo, a minha parte encerrou. Agora, você tem que fazer o repouso pelo tempo adequado depois. Aí vai comigo. Não deu certo por quê? O que você falou, a pessoa foi para a cachoeira, fez isso, fez aquilo. Não usou o acessório, né? Porque tem um Exatamente. sutiã, é horrível, é ruim. Não, Sim. um sutiã grandão. É sentar na tinta fresca, né? Tá escrito lá no banco. Não sentar, não tinta sente. fresca. A pessoa vai e senta e não quer que o banco fique feio depois e que se suje inteiro. Ué, mas você é livre para fazer o que quiser, desde que você responda pelos atos, né? Sim. É difícil a pessoa assumir que fez e responder. Né? Isso E é aí, complicado. e deixa eu ver se tem algum paciente que já tem carteira, sabe? Não, assiduidade, né? Você já ganhou o cartão de assiduidade. Tem 2 em 2 anos, tá ali fazendo uma lipo. É legal. Eu evito, a sociedade tem pedido muito, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para não associar muitas cirurgias, não ultrapassar mais de 20% de superfície corpórea, porque é um trauma. O corpo não sabe se você pegou fogo e está um grande queimado, ou se você sofreu um acidente de moto, ou se você caiu de um prédio, ou se é uma cirurgia. Para o corpo, agressão é agressão. Ele não sente diferença. Então, você está machucando a pessoa num ambiente controlado, estéril, com um anestesista, você está fazendo tudo num ambiente controlado, mas não deixa de ser uma agressão para o corpo. E para o corpo não importa se é uma cirurgia ou se é um trauma. Então isso vai dar uma resposta inflamatória. Então eu evito fazer isso, né, esses traumas muito grandes, e a recuperação, quanto mais cirurgias você associa, maior o tempo de recuperação. Então, tenho pacientes que eu explico isso e acabam fidelizando. Olha, nós vamos fazer nessa primeira etapa uma lipoaspiração junto com o seu abdômen. Mas, depois você vem e a gente faz a mama. Porque eu já fiz, né, mas assim, eu não ficava tão satisfeito, porque aí a cirurgia que era para ser uma cirurgia de 6 horas passa para 8, 10 horas. E eu não sou hipócrita de falar que depois de 8 horas de cirurgia eu estou com a mesma vitalidade e disposição das primeiras horas. Então, querendo ou não, inconscientemente que seja, você vai querer acelerar um pouco, você às vezes não vai ter tanto capricho que você teria se tivesse menos cansado. Eu sou franco de falar isso. Tem gente que vai falar, não, eu posso operar 20 horas que eu sou o mesmo. Então, isso é uma grande, não é mentira. Né? Sim. Ou é o super-homem, né? Tá cheio de super-homem por aí. Hoje em dia tem bastante. Tem muito super-homem. Inclusive, doutor, o senhor participou, o senhor é presidente da mesa da Jornada Paulista no interior de cirurgia plástica em Botucatu recentemente. Foi ano passado. Foi muito legal. Novidades e refinamentos? Foi. O que agregou para a sua profissão? Muita coisa. Trouxe muita novidade no tratamento do lipedema. O pessoal vai ficar muito bravo com isso agora. Fala. Existe agora, assim, é muito marketing e pouca verdade. Cada hora inventam um nome diferente, bonitinho, para vender um produto que já existe há décadas, né? Lipoaspiração é uma cirurgia que começou nos anos 80, que na verdade foi inventada lá pelos anos 50, 60. A cirurgia plástica foi definida como especialidade no Brasil em 1948. Olha, velho, antiga, né? É antiga. A cirurgia plástica vem, na verdade, já que é antiga, lá na Índia, um cirurgião chamado Susruta, que amputava o nariz das mulheres, ele começou a tirar a pele da testa, cortar e virar aquela pele para tentar reconstruir o nariz. Então isso vem do Egito, lá, a tentativa de reparar as lesões. Será que a Cleópatra fez alguma cirurgia plástica? A tentativa de reparar as deformidades vem desde os tempos antigos. Mas foi definido como especialidade no Brasil em 48. Então, já existia essa ideia de lipoaspiração antes, mas era uma cirurgia que dava muito problema porque a cânula não era tão boa. A ideia era boa, mas o equipamento não tinha sido refinado o suficiente. Final dos anos 70, começo dos anos 80, teve um cirurgião na França, o Dr. Ilou, que desenvolveu cânulas novas. Eu trouxe algumas aqui. Essa aqui é uma das cânulas que a gente nem usa mais, porque ela é muito grossa, né? Essa é de 9 milímetros, tinha até de 10. Mas é isso aí dentro da... Não. A lipoaspiração é feita com isso. Não dessa mais, essa não se usa mais. Mas fazia como? A Cláudia já está perdendo a vontade. Fala pro doutor falar que é essa. É essa, doutor. Essa daqui é de 9 milímetros, né? Agora a gente usa aqui, ó. Bem menores. O que a gente usa é bem menor, de 3 milímetros, 4 milímetros, no máximo. Não, o senhor não trouxe, né? Não, eu não tenho nenhuma pequena. Eu trouxe só as antigas grandes. O que ele teve a ideia brilhante é que as primeiras que fizeram, elas eram cortadas aqui. Então, ela ia arrancando os vasos sanguíneos e machucando muito. E ele teve a ideia de fazer essa ponta que não machuca, que não rasga os vasos sanguíneos e puxa na lateral. Dá para ver aí? Dá o zoom, doutor? Isso diminuiu muito o sangramento.
Então foi com essa ideia do ILU na França que começou a lipoaspiração a avançar. Né? Então, E foi vai isso, forçando, assim. você vai no braço ali. Tem equipamentos hoje que auxiliam, que vibram. Que O senhor faz academia, por acaso, para ter tanta força assim? O hábito faz um monte, né? Então você vai acostumando. Aí diminuiu nessa pequenininha. Não, essa ainda é grande. Essa aqui é de 6, se não me engano. 6 milímetros por 30, 300 milímetros. Diminuiu. É mais bem, é metade disso aqui agora. É metade. É metade. Da espessura. É que essas aqui eu trouxe porque a gente nem já usa dá mais, pra né? encarar. É mais história da medicina. Se fosse a bitela, não. Não. Então foi avançando, né? Foi aprimorando. Isso foi trazendo mais segurança para as cirurgias. Sim. Isso que é o legal. E quando é o primeiro contato com o paciente, doutor? Então o senhor faz toda aquela anamnese, pergunta como que ela quer o corpo. Eu sei porque eu já passei, tá, amiguinho? Ele desenha, é como se fosse uma escultura mesmo, ele desenha, né? Orienta, aí a pessoa ela toma a decisão de fazer. E de repente o esposo não quer, algum familiar não quer e quer passar com o senhor para saber como é que é. Pode também, um familiar ou um familiar. É para fazer. É para fazer. Na verdade, eu gosto que leve a pessoa. Porque você vai fazer escondido. Não dá, né? Tem isso também, né, doutor? Não, eu peço não, mas por favor, traz o seu marido, traz a sua esposa, vamos conversar, né? Antes. Fala que vai viajar, amiguinha, volta turbinada. Verdade. Eu não tive esse problema ainda, graças a Deus. Ele não, mas eu já vi. Eu já vi caso assim. E como que explica na hora que chega em casa? Eu tropecei e caí em cima da prótese, ela entrou. Né? Eu tropecei, tinha uma prótese bonita aí. Foi o sabonete da República, né? Aquelas coisas antigas. Gente, não dá. É uma coisa. Cadê a celulite que tava aqui? Você tem que explicar, porque não dá pra chegar em casa depois e falar. Não tem como. E a recuperação do seu exatamente. doido, né? Mas é porque a pessoa ela tem alguma. É aquela questão, né? Da ansiedade, da patologia, da malícia, da sedução. Depois é difícil de tirar. Então é melhor eu fazer escondido, eu explico depois. E vira uma bola de neve, né, doutor? Sim. Esse é o sinal que a relação já não tá boa, né? Já. E aí tem também essa questão, né, de você olhar para o seu corpo e definir que o seu problema está no seu corpo e não está na sua cabeça. Sim. Né? Que é o que a gente estava falando aqui nos bastidores do pós-bariátrico. Sim. Cirurgia bariátrica, doutor, o senhor faz a cirurgia ou o senhor faz o pós? O pós. Depois que emagrece, aí fica aquele excedente de pele, aí tem várias cirurgias, né? Dos braços, da mama, da barriga, das coxas, da face, se tiver uma face que ficou com muita pele. Nossa, qual foi a cirurgia que o senhor tirou mais quilo? É por quilo que fala, né, de pele? É um paciente que emagreceu 89 quilos, ele tem 1,92 m, saiu entre pele e gordura 7 quilos. Ele emagreceu quase 100 quilos, né? Então era muito... Porque saiu muita quantidade, porque pele e gordura não pesa tanto, mas o que saiu era muito grande, porque ele é muito grande. Sim. E ele ficou top. Ficou muito bom o abdômen dele. E ele tá feliz da vida. Mas uma pessoa assim, ele teve uma mudança de vida, ele mudou a alimentação, ele entrou para academia, ele começou a treinar. Então, ele teve toda uma reconstrução. Só que ficou aquele monte de acidente de pele. Então, fez a cirurgia, retirou e ficou muito bom. Porque atrapalha a pessoa até fazer exercício, né? Aquela barriga cai, ele tem dificuldade para usar uma roupa. Então é bem importante, isso dá muito desconforto higiênico, pessoal, até para treinar, não consegue correr, atrapalha muito. E a do braço, quando cai tudo assim, essa é a mais difícil? Não é que é difícil, cada cirurgia tem a sua particularidade. Não. Tem umas que cansam mais, outras cansam menos, umas são mais detalhistas, outras nem tanto. Mas o resultado dela não é tão satisfatório quanto a pessoa gostaria. O braço é outra região que incha demais. Então, se você tirar mais do que você devia, você não fecha. Olha. Porque ele incha, a partir que você começou a cirurgia, ele já começa a inchar. Então, uma coisa é você marcar achando que aquilo chega. Durante a cirurgia, aquilo vai fazer o edema, vai inchar. Às vezes, você não consegue aproximar. Então, você tem que tomar cuidado com isso. A cicatrização do braço também não é tão boa como está no centro. Tudo que está perto do coração cicatriza bem. Porque está muito próximo à circulação. Por isso que você tem feridas na perna que não cicatrizam. Tem pessoas com feridas crônicas na perna que ficam para sempre. Então, quanto mais longe do coração, pior é a circulação, pior é a cicatrização.
Então a cicatriz do braço, além de ter o atrito com o tórax e fica quente e úmido, então é uma cicatriz que é um pouco mais larga, ela não é tão estética, não fica uma cicatriz fininha, bonitinha. A da coxa também, região de muito atrito, úmida, né? Mais distante do tórax e abdômen, então já tem uma cicatrização um pouquinho pior. Então tem esses detalhes. Vê como a cirurgia plástica é um negócio tão delicado quanto, né? Tem todo esse... não adianta você vender como sendo um carro perfeito. Fala, não, pode deixar, que o que eu faço vai ficar perfeito. Chama-se propaganda enganosa. A pessoa pode entrar contra você no Código de Defesa do Consumidor. Tem muito Instagram por aí mostrando antes e depois, que é proibido. É proibido, isso que eu ia falar. Você está fazendo... Tem uns doutor que saía na televisão, lembra? Não podemos falar o nome aqui, né? Tem vários. Hoje em dia tem muito. Hoje em dia é bonito fazer o errado, né? Doutor, e essas mulheres que a gente vê também na TV, né? Estava assistindo hoje de manhã, liguei, a TV estava num programa, a mulher não está nem conseguindo falar mais. A voz dela não sai. Quem você está falando? Não posso falar, amiguinha. Mas ele não vai falar, eu acho. Pessoa que faz muita cirurgia. Não, tô falando, como que é? Lembra? Não, tô falando uma do rosto. Ela fez do rosto? Ela fez cirurgia. Que deu o galo não, o louro? Não posso falar. Oi, amiga, você dá dica pra ele. Eu acho que às vezes ela pode ter exagerado no botox. Será? Porque a pele estica. Por mais que você tenha esticado antes, a pele vai relaxar depois. 6 meses depois a pele já cedeu. Porque ela não tava falando, tava assim, sabe? Mas é botox, faz demais, né? Bloqueia os músculos da face, faz aqui abaixo do nariz. Então a pessoa fica com dificuldade na movimentação. Doutor, o senhor já fez alguma cirurgia plástica? Já, quando eu era adolescente, eu fui uma criança obesa. Ah, é? Aí eu emagreci, ficou umas gordurinhas ligadizadas e eu enchi o saco. Meu pai até ele fazer uma lipo em mim. Ele fez quando eu tinha meus... Com qual cânula? Eu não sei, eu tava dormindo, não vi. Deve ser a média. Deve ser a média. Isso aqui... É muito corajoso. Isso foi pós anos 2000, né? Então, eu não vou saber. Essas cânulas aqui são anos 80, né? Sim. Isso aqui tem muito tempo, muito tempo. Isso aqui é mais para curiosidade, eu deixo no consultório, mais para demonstração. Mas isso não se usa. E o que é isso aí dentro do pote? Isso aqui. Você não pediu para trazer. Isso aí. É que eu tenho próteses que estão rasgadas, que é as besteiras da internet, né? Hoje nós temos aí uma campanha. Tudo bem, existe a síndrome ásia, que é uma doença autoimune associada ao silicone. Só que a síndrome ásia não é específica, você não pode falar que é só do silicone. São pessoas que têm uma tendência genética a desenvolver uma doença autoimune e o gatilho foi a prótese. Então, se ela podia ter desencadeado com uma vacina. Vou tomar uma vacina da gripe e desencadeia uma doença autoimune. Tem um estímulo para o sistema imunológico, ela desenvolveu uma doença autoimune. Só que estão demonizando as próteses. Isso tem uma questão financeira por trás que eu posso explicar depois. Aí começa, você vê na internet, a prótese de silicone, se romper, ela vaza e espalha silicone para o seu corpo. Mentira. A prótese de silicone é um gel dentro. Olha lá. Pode puxar que não... Entendi. Ela tem uma cápsula externa, ele é bem grudento, ele não espalha. É impossível isso espalhar no corpo. Mas em quais casos que rompe, doutor? O senhor tem um exemplo? Pode ser um trauma, às vezes na fabricação ficou uma bolinha, não foi percebida e ela pode romper. Só que tudo que você põe no corpo, ele cria uma película em volta. Entendi. Né? Quem já teve um furúnculo, já viu alguém com furúnculo, fala assim, se não tirar a casquinha, ele volta. Tudo que é colocado dentro do corpo vai formar uma película em volta. Então você tem na prótese já a cápsula dela, que a gente chama, que é essa membrana externa, que é de um silicone mais rígido, né? Sim. Ele não rompe por não. Né? E você tem por dentro o gel, que é igual essa daqui. Você aperta, o silicone sai, mas na hora que eu solto, ele volta. As duas, uma é mais velha que a outra? São tipos diferentes. Essa daqui era de uma paciente, né? Depois eu lavei, esterilizei tudo. É creme de silicone, você vai ficar lisinha. E ela rompeu a prótese. Dava até para ver. Era pequenininho, de tanto eu apertar o raso foi aumentando. E ela notou que a mama mudou um pouco de forma. Fez o exame de imagem e falou, a prótese rompeu. Porque o que a pessoa percebe é que a mama deixa de ficar redondinha, ela fica mais quadrada, né? O que acontece é só isso. Dá uma alteração no formato. Aí ela veio para trocar, então isso aqui foi retirada e eu guardei.
para mostrar. E ela tem um revestimento de uma espuma, que é o poliuretano, que alguns preferem porque dá mais adesão. Mas aí vai de escolha pessoal, cada cirurgião tem preferência por uma coisa. Então e ela é um perfil que a gente chama mais baixo. Essa não sei se dá para ver, uma é mais larga e a outra é mais estreita, e uma é mais alta e a outra é mais baixa. Então essa aqui é o que a gente chama de perfil mais moderado. Só que a mulher não quer ter uma mama larga, ela quer ter uma mama projetada, né? Se pudesse ser um cone igual esses de asfalto, colocava. Então a tendência é que as próteses estão... Bicudo, como diz minha mãe, olhando para a lua. Então a tendência hoje é elas serem cada vez mais estreitas e mais projetadas. Então a diferença do formato delas é isso, é a projeção. Quando o senhor fala a tendência é por conta que dá um resultado mais bonito, ela fica mais em pezinha, né? Ela não é tão esparramada, ela projeta mais a mama. Aí você tem... essa aqui? Essa é o formato anatômico. Porque esse é o formato natural de um seio, né? O seio não é redondo, a gravidade puxa, então a pele sempre vai ficar mais esticada em cima e arredondada embaixo. Então, se a pessoa às vezes é muito magrinha ou é uma reconstrução de mama e não quer que fique aquele efeito bola, tem gente que gosta. Que fica bem redondo, que todo mundo olha de longe e saiba que é prótese. Tem gente que tem pavor. Então, aí você pode usar uma que tem o formato anatômico, né? O formato de um seio mesmo, para deixar mais assim. Como se fosse um pouco mais natural. Mais natural, é. Então tem todos os formatos. Qual que é o campeão aí? A campeã? A redonda. A redonda é a redonda? É a redonda. Essa. E essa daqui do pote é porque senão junta poeira. Você viu que o silicone ele é bem... A mão tá até grudentinha, né? Mas já some. Essa aqui eu cortei totalmente. Só que se deixa exposto, vai juntar poeira, ela vai ficar horrorosa. Por isso que eu guardo no pote. Ó, ele é altamente coesivo. Ó, é um gel... Por mais que você rasgue, ele retoma. Só de encostar ele já retomou. Então isso aqui não vai espalhar, não vai circular no corpo. Não tem como, porque ele é um gel, ele não é um líquido, né? E está dentro de uma cápsula que seu corpo criou. Então é impossível o silicone sair andando, como o pessoal fala pela internet. Sim. Tem esses absurdos. Então eu gosto de mostrar que, assim, que a prótese é segura. Tem uma coisa que eu acho que deve ser mito, doutor, o senhor que vai responder. Prótese altera, dá câncer de mama? Não. Eu posso amamentar se eu tiver prótese? Totalmente. Sem problema nenhum. A prótese está ali aumentando o volume, ela não está impedindo nada. Posso fazer mamografia se eu tiver prótese? Deve, com certeza. Tem uma manobra que chama manobra de Ekman, que eles vão puxar a mama para frente para fazer a mamografia. A pessoa tem que falar na hora que tem prótese de silicone. Mas geralmente o técnico que vai fazer, ele pergunta, tem prótese, não tem prótese? Mas tem que fazer a mamografia. Ultrassom de mama e mamografia é uma coisa que tem que ser feita, né? Eu pego muito no pé das mulheres. Vai operar o abdômen comigo? Eu exijo a mamografia e ultrassom, se não fez. Eu sou tão chato que exijo até o Papa Nicolau. Se a mulher tiver Papa Nicolau há mais de 2 anos, eu falo para ela fazer antes da cirurgia. Verdade. São doenças, são tumores que são preventivos. Se você descobre um câncer de colo de útero nos primeiros anos, o ginecologista vai cauterizar ele e resolver a sua vida. Com uma cauterização. Pode ser por ácido ou por bisturi elétrico. Você salva uma vida com um procedimento que vai gastar 15 minutos. A gente teve uma médica que veio aqui, ela disse que o colo do útero, né, é o câncer que tem matado bastante. Porque as mulheres não fazem o exame de prevenção, não fazem o Papa Nicolau. Então, é a minha forma de colaborar com a prevenção de uma doença muito triste. Tá. Aí eu tenho uma filha com 15 anos. E eu vou lá com ela, que ela quer pôr prótese. E aí, você? Eu ia falar, depende de como ela é. Se ela não tiver nada de mama e estiver causando um transtorno social para ela muito grande, eu acho que tem indicação. Apesar da mama não ter evoluído totalmente. A gente tinha que esperar pelo menos 16 anos aí para a mama já estar num estágio de evolução maior. Agora, tudo depende de como ela é, do tipo físico dela e de quanto isso faz ela se sentir menos do que outras pessoas. Porque antes de mais nada é autoimagem, né? Eu brinco que assim, a mama pequena é igual o rapaz que tem o Braulio pequeno. É uma coisa que diminui a masculinidade. Ainda bem que a mama dá pra gente melhorar. O senhor tá polêmico, doutor. Mas não é. A mama pra mulher, ela dá uma autoestima maior. Ela se sente mais poderosa. Você tem uma moça que as amiguinhas já estão com seio, ela não tem vontade de se trocar perto das amigas, ela sempre tá assim, ela tem mais vergonha. Então isso está levando a um comprometimento da vida social dela. Mas tem também a redução, o senhor faz a redução, Faço a redução né? Tem também. genética na família que os seios são muito grandes, né? O que incomoda não é o tamanho, é a forma.
Porque se a pessoa tiver a mama grande, mas tiver em pezinho e bonitona, ela não quer que mexe. Ela incomoda quando a mama tá mais caída, né? Com o biquinho olhando para baixo. Então aquilo dá uma diminuição da autoestima. Mas quando ela tá em pezinho e bonitona, ninguém reclama, né? E o homem? O homem coloca prótese, é igual essa ou é diferente? Tem prótese masculina, o formato é diferente. Eu não tenho amostra, porque inclusive ela é bem mais cara. Porque, como vende, porque vende menos, né? Não tem tanta procura. E aí eu quero ir lá fazer uma esterectomia. Esterectomia é retirar o útero. Não, e como que é retirar a prótese? A prótese é o explante. Não, tirar diminuir a mama? Tudo, tirar. Eu vou lá e... A mastectomia. Mastectomia. Tá, mas E por aí? que você ia querer fazer isso? Não, tô falando. Um exemplo. Eu Tá. decidi que eu quero fazer uma... O doutor é violento, viu? Que ele já pergunta. Não, mas você tem que ver por que a pessoa Não, quer assim. Eu sou um homem num corpo de mulher e Tá, quero o paciente fazer trans. Isso, Eu trans. faço. Desde que cumpram as exigências legais. Tem que ter avaliação psicológica, avaliação psiquiátrica, tem que ter a avaliação judicial, onde o juiz coloca autorizo, tem que ter mudado já o nome. Razão social. A razão social tem que mudar tudo e tem que ter Nome autorização social, do juiz. Tem todo um protocolo para ser feito. Não adianta a pessoa chegar lá e falar assim, decidi que agora eu sou um homem trans, eu não quero mais ter mama. Tudo bem, você cumpriu as etapas necessárias para a gente fazer o procedimento? Que tem uma burocracia, tem um rito a ser cumprido. Não, já está aqui a autorização psicológica, está aqui toda a documentação com autorização judicial. Tudo bem. Por que não? É igual a mastectomia, na verdade, a cirurgia mesma de retirada da mama da paciente com câncer. É uma mastectomia. Você amputa aquele órgão, né? Não tem problema nenhum. Da mesma forma que chega a mulher trans para colocar prótese. E o homem trans para retirar a mama também, né? Você já fez? Já. Retirou? É que assim, é um procedimento que para você recuperar depois é complicado. Uma vez que você retirou um órgão, a mama é um órgão, né? Você fez uma amputação. Ah, mas depois põe prótese. Nunca mais vai ser uma mama. Então tem que ter todo esse rito. A avaliação, a ordem judicial. Mesmo, doutor? Mastectomia. Não, o senhor falou, todo órgão que você retira é uma amputação. Você está amputando aquele órgão. Só que o nome bonito é mastectomia. Você está retirando. Também. Amputação. É uma amputação. Você está cortando fora aquilo, igual uma perna, um braço. E tirar a genitália masculina também? Não, esse eu não faço. Mas é de um cirurgião plástico? É da cirurgia plástica também. Porque não é só retirar, você tem que construir um órgão parecido com o feminino, né? Nunca vai ser igual. Eu assisti um filme, não sei se você lembra. A Pele que eu habito, né? Não, outro. Ai, que ele era... Meu Deus, esqueci o nome agora. É um cirurgião que pega e aprisiona uma pessoa e vai fazendo cirurgias. Não, ele decide, ele é trans, então ele é homem e decide se transformar em mulher. Ele ganhou o Oscar até por esse filme. A mãe que... Diego, me ajuda aí. A mãe que ajudou ele fez a campanha. Não, a mulher, a esposa. A esposa ajuda dinamarquesa. Eu vi falar desse filme, mas eu não assisti. É maravilhoso. É alguma coisa com dinamarquesa. É lindo. Se você puder assistir. E ele morre, porque tá no começo de fazer essa transição. E eles ainda estão... Tá muito recente. Ele decide ir... Como é que eles falam? Licença poética, né? Na verdade, a reconstrução de vagina é uma cirurgia que veio da Índia também há centenas de anos. Porque você tem patologia onde a mulher nasce sem a vagina. Ela tem um orifício de entrada, mas não tem o túnel. Então já existia essa cirurgia onde você faz essa tunelização para criar, né, uma vagina. Se não me engano, estou tentando lembrar, Mac-Hindu é o indiano que desenvolveu essa técnica. É muito antiga. É uma coisa que vem há muito tempo. Precursor, hein, doutor? Tem muita gente e não tem problema legal, né? Você quer fazer, vamos testar. Se der certo, ótimo. Ninguém vai processar ninguém, né? Na rua. Não tem legislação, você faz o que você quiser, né? Então, quando você não tem códigos de ética para cessear experimentação em seres humanos, você desenvolve avanços, querendo ou não. Por que as guerras trazem grandes avanços para a humanidade? Porque você tem uma necessidade de criar coisas novas e você tem uma permissão para fazer cobaias. Perfeito.
Se for ver, as guerras trouxeram grandes adventos na medicina, na tecnologia, tudo. Precisa criar um negócio para a gente ver se está vindo um navio. Inventa o radar. Prisioneiro de guerra, o que nós vamos fazer? Vamos testar tal coisa? Porque ele não é gente, é um prisioneiro de guerra. É triste, horrível, é amaldiçoado isso. Mas é o que aconteceu. Então, se você tem um país que não tem um código de ética, não tem... Você falou, faz na rua, lógico que vai surgir avanço. Às custas de mutilação, deformação, tudo. Vai ter aqueles que pagaram por serem experimentos. Mas uma hora vai chegar e falar, opa, esse deu certo. O que nós fizemos que deu certo? Olha isso, vamos tentar de novo, como deu certo de novo. Aí surge um avanço, né? Infelizmente é assim. A Garota Dinamarquesa. Olha. Esse filme é muito bom, se você puder assistir. Também. Diego, procura aí só rapidinho para nós. Geralmente esses filmes, eles trazem... A Garota Dinamarquesa. Não, a questão que eu gostei de assistir, assim, é toda a transição, né? E do cuidado que a família... Não, a esposa, né? Na verdade, ela tinha uma esposa. E o cuidado que a esposa teve, e a sensibilidade de lidar com esse tema. Foi em 2015. Então, era ainda um tema meio tabu. 8 anos atrás. E se você assistir, é muito bom. Ele ganhou o Oscar por O Piano. Esse cara. Ele fez também... É que se desse tudo certo e ela vivesse feliz para sempre, não ia ter graça o filme, né? Então tem que ter o drama. Senão perde essa sensibilização. Acaba virando um filme alegrinho e não ia ser tão comentado. Né? Mas eu gostei muito. Todo o processo, né? Nós tivemos aqui, doutor, enquanto o Dieguito... Colocou o Dieguito, tá anotando? Isso aqui, ó. Isso aqui é a imagem, né? É a imagem, põe a imagem só. Mas esse eu não assisti ainda. Assista, é muito bom. Ele fez o piano. Ela é da direita? É ele. Ele é trans, né? E ele fez também aquele daquele personagem, daquele cientista famoso, Hopkins, não. Esse cara aí é muito bom. Mas fica a dica pro pessoal de casa, assistam. Doutor, nós tivemos aqui o presidente da ONG Arco-Íris, né, do coletivo Arco-Íris de Marília, e ele falou dessa dificuldade, né, da LGBT, né? E o senhor acredita que na profissão, né, as pessoas estão procurando buscar se informar, se orientar, em razão disso tudo mesmo, de ter uma equipe interdisciplinar, não é só uma coisa pontual, né? Será que Marília está preparada? Eu acho que o mundo não está preparado, porque o ser humano é imediatista. Então a pessoa decide, eu sou isso, eu quero ficar assim, e ela quer que faz assim. Ela não quer passar pelo rito, ela não quer ter o rito de passagem, ter toda essa avaliação. Ela não quer te procurar para você ver se realmente é isso ou se é uma fase. Não, ela quer resolver agora. Então muitos acabam não seguindo todo esse rito. O que acontece? Mesmo quando segue, dá problema. Qual que é o grande problema? Eu recebo no consultório um homem trans. Aí faz a mastectomia, está tomando hormônio, desenvolveu barba. Beleza. Se de repente ele acorda um dia e fala assim, me arrependi. A gente pode tentar refazer uma mama colocando uma prótese, não vai ficar bonita, não vai ser uma mama como foi um dia, né? Porque é uma cirurgia que agora vai reconstruir sem aquele tecido original. Agora, se eu recebo uma mulher trans e faço uma amputação do pênis, como que eu vou colocar um pênis de volta ali? Já era. Não tem como. É irreversível. Então, tem esses acontecimentos. Se você for procurar na literatura, vai mostrar o índice que acontece isso. E quando acontece é uma tragédia, porque a pessoa aí, ela vai entrar numa fase de revolta, ela vai ter que procurar um culpado. Aí vem processos judiciais, suicídios, porque aí ela falou assim, não era isso que eu queria, não devia ter feito. E não dá para voltar atrás. Tem cirurgias que não tem como você retornar. É complexo então, mesmo. E mesmo com todo esse processo legal. Se você procurar, geralmente as grandes cidades que têm ambulatórios mais dedicados a isso, USP, Unicamp, Paulista, que tem uns ambulatórios mais dedicados, porque são cidades maiores, com aporte maior, com mais profissionais, então tem verba, inclusive, para isso. Você vai ver as complicações, você vai ver o índice disso aí, e é real. Isso é falado em congresso, inclusive. Esses dias eu vi uma reportagem, eu estava, puxando algumas reportagens, estava vendo no celular, e aí estava falando do alto índice de suicídio por conta dessa transição.
esses adolescentes, né, de 17, 18 anos, que vão já fazer isso, passam por todos os processos, fazem, daí descobre que não era o que... E aí? E aí? É irreversível. E não se tem falado, né? Isso que é complicado, porque são questões que a mídia não fala. Né? Se você falar, você é homofóbico. Você então, é contra. Eu não sou contra, eu estou te falando que existem dados, é uma realidade, isso então, acontece, não isso sou que contra, a gente fala. Mas existe isso. Você tem certeza que é isso? Não, eu tenho. Então, hoje em dia, qualquer coisa que não agrade, qualquer não leva a um terremoto. Tá muito difícil falar não. Você tem que ter ou não muito juízo ou muita seriedade. E eu pago um preço alto por isso, porque eu vou falar o não. Você tem que saber falar não. Um filho que não ouve não vai ser um problema. Um paciente que você fez tudo o que ele queria vai te dar problema. Qualquer profissão, qualquer lugar. Você vai construir uma casa. Se você fizer tudo que o dono da casa quer para construir aquilo lá, contra o engenheiro, contra o arquiteto, contra o pedreiro, vai dar problema. Você não pode fazer tudo que a pessoa quer. Só que hoje em dia está nisso de não poder falar não, né? Você tem que ser bonzinho, legalzinho, simpatiquinho. Aí vai surgir esses problemas. Ô, doutor, e o que o conselho da medicina faz quando encontra? Tem médico que é caçado, o senhor participa de bastante congresso. Como que é esse médico que não age com comprometimento ético e político da profissão? Primeiro, assim, tem que ter uma denúncia. Né? E a denúncia tem que ser formalizada, não pode ser denúncia anônima, tudo. Aí vai ser avaliado por todas, assim, vai pegar a parte técnica. Teve falha técnica. O médico ele responde por 3 coisas: negligência, imperícia e imprudência. Aí na parte legal você tem aquela história. Mas se ele se formou em medicina, ele passou por 6 anos, teoricamente ele viu todas as especialidades, ele não pode ser imperito. Porque de certa forma ele adquiriu nem que seja o mínimo conhecimento para tentar fazer aquilo. O que ele pode estar sendo o quê? É imprudente, porque ele não tinha a capacitação técnica para executar aquele procedimento, e negligente, porque ele negligenciou, isso está no Código de Ética Médica, que o paciente deve receber os cuidados mais atuais e tudo que tiver de mais avançado na medicina em benefício dele. Então você fez aquilo sem ser sua especialidade, sem ter o treinamento, você foi negligente em fornecer o melhor para o teu paciente. Aí você pode responder por isso. Mas essa é a parte. Aí tem a parte criminal, né, que pode pedir indenização, mas tudo tem que ser explicado. Só que muitas não procuram e muito acaba termina em pizza, né? Acaba... E você tira um, surgem 10 amanhã. Infelizmente, isso é uma realidade. É aquela história da cabeça. Corta uma cabeça, nasce 3. É a hidra, né? Você tirou uma cabeça, surgem 10. E as faculdades de medicina têm aumentado bastante, né? Sim. E também não são... Tem algumas faculdades que não têm um nível muito bom, né? Eu acho que a ética do ser humano que não existe está sumindo. Eu acho que às vezes é a quantidade de faculdade. É uma mentalidade de eu tenho direito a tudo, eu posso fazer de tudo, eu não posso ser punido. Que isso eu acho que está acontecendo em todas as especialidades, todas as profissões. Eu acho que vocês lidam mais com isso do que eu. Né? Eu tudo posso. Meus pais falaram que eu posso ser o que eu quiser, que eu posso fazer o que eu quiser. Então você falar não é complexo. Então eu escuto isso de professores de todas as áreas. Você não pode pegar um aluno hoje em dia e falar você está errado. Imagina que pode. E provar numa banca, nossa, é linchada. Exatamente. Tá, e esse profissional vai sair por aí trabalhando achando que ele pode fazer o que ele quiser. Na escola, né? Provado por plágio ainda, doutor. Aí, ó. E o que eu vejo assim, a criança tá lá no primeiro ano, no segundo ano. Daí chega em casa, porque o professor ficou bravo comigo. Né? Você chega na escola de mão dada com a criança e vai bater no professor, bater no diretor, pôr tudo para correr, porque o seu filho tem razão, né? Hoje em dia a gente precisa entender isso. Até onde que você pode ir com a sua com a necessidade de satisfazer aquela pessoa, aquele serzinho que está crescendo ali. Né? É mesmo, o alecrim douradinho já. Que nasceu no campo sem ser semeado. Quem que vai ser esse? Vai ser o profissional que ele faz tudo o que ele quer. Correto ou não. Por quê? Porque eu posso, porque eu quero fazer. Eu tenho direito, porque eu cresci com defender fazer. Me dá, toma, não pode sofrer. Aí você demora para você punir, para você tomar as medidas para pegar esse profissional e tentar tirar ele do mercado, demora. Tá, aí você tirou um, tem mais 10, 20, 30 chegando. Nós estamos vivendo uma fase de problema ético, né? Onde tudo é permitido, desde que satisfaça meu ego.
Eu não quero saber se é certo. Eu tenho direito. Não é bem assim. É isso que está acontecendo. Então vai existir, vai. E para tirar do mercado é difícil. É a mesma coisa que reprovar numa banca. Você não consegue. Você tem que ter tudo muito embasado e ainda assim pode dar um problema enorme. Eu me lembro quando a Lu estava trabalhando ainda, ela decidiu parar, né? Sim. Quando estava, ela via no estresse que era complicado, porque problema atrás de problema, aluno, professores. Antigamente, né? se o professor mandava uma cartinha para o pai falando que o filho fez alguma coisa, o filho levava uns tapas na bunda Opa, em casa. não queria nem saber. Não, mas o professor não me interessa. Ele é seu professor, você fica quieto. Ele ele você tá certo, respeite, você tá errado. né? Hoje é o contrário. O professor vai trabalhar com medo do aluno, porque se ele fizer um comentário que desagrade, às vezes uma coisa boba, pode trazer um transtorno enorme para ele. Então, Mas não é, eu não acredito que hoje eu acho que está tudo igual. Você está numa loja, eu quero 2 copos, né? Olha, infelizmente desse copo aqui não tem, né? Você me tratou mal. exatamente. Só que aí você está falando de um produto que vai ser vendido. Nós estamos falando da formação do profissional, que vai cair no mercado e vai fazer um monte de absurdo, independente da profissão que ele está executando. Né? Mas se ele souber manipular as pessoas e for o queridinho da internet, é aquela passação de pano. Até que tem um número muito grande de insucessos, independente da profissão que ele tem. Pode ser engenheiro, advogado, psicólogo, astronauta, pode ser o que for. A hora que aparecer aquele monte de escândalo, falou, agora não dá mais. Né? Chegou no absurdo. Mas já teve um monte de dano para trás. E quando alguém resolve fazer alguma coisa que não é da área que estudou, a gente vê um monte de gente. Sim. Esses coach de emagrecimento, Eu coach... tudo posso. Hã? Eu tudo posso. Você tem a capacitação para isso? Não, mas eu posso. Você é nutricionista? Não, mas é famosa. É um problema social, né, profissional. É um problema ético, né? Em todas as áreas. É que na cirurgia plástica dá mais problema porque o paciente morre, fica deformado, dá notícia. É isso que eu ia falar, doutor. A notícia, né? Aí a notícia, ela vai atrás de vocês. E às vezes já aconteceu de familiar filmar, querer colocar em uma situação alarmante. Porque uma coisa assim, o meu pós não foi legal. Eu sentar no teu consultório e conversar. Outra coisa é eu querer expor. Fazer exposição, visualização, acabar... eu vou fazer com que a imagem dele não seja aquele profissional que ele aparenta ser. Um exemplo. Pode acontecer. Pode, com qualquer um. Aí a pessoa vai responder legalmente por isso, né? Isso é... Nós trouxemos uma advogada aqui, ela falou isso. A pessoa que está falando isso, né? É muito fácil sair falando. Sim, você pode fazer o que você quiser, só que depois você responde pelos seus atos. Tem que responder. Cedo ou tarde você vai ter que pagar por aquilo. Então, você fala o que quer, mas também... Sim, responde depois por isso. Responda pelo que você está falando. Você já está sendo maduro o suficiente para ir falar o que você quer, então receba e vai ter troca. Sim. Né? Toda ação exige uma reação. Nós estou dizendo de briga, né? Sim, a doutora Andréia, que há muitos anos dá aula na Univem, ela falou isso por causa disso mesmo. A internet, Facebook mesmo, é uma terra sem lei. Sem lei lá, como diz os antigos, o pau tora, né, doutor? De falação, né, de falar, ovacionar, né, assim, a pessoa, o post, tem cancelamento. Né? E haters, doutor? O senhor tem haters? Devo ter, todo mundo tem. Gente, Jesus Cristo foi crucificado, ninguém agradou todo mundo. Eu nem ligo meus haters. Eu acho que não deve existir ninguém no mundo que não tem. Não dá pra agradar todo mundo, né, doutor? Sempre vai ter alguém pra falar que não gosta de você. Por quê? Porque eu não gosto. Nem todo mundo gosta da mesma comida, nem todo mundo gosta das mesmas roupas. Então por que vai gostar das pessoas? Todo mundo vai gostar daquela pessoa. Ninguém é obrigado a gostar de mim. Gosta se quiser. Doutor, vem uma pergunta agora aqui na minha mente. Uma pessoa que tem mais de 65 anos, ela pode fazer cirurgia? Se ela for saudável, sim. A família não vai falar, tem que falar conosco. Não, né? Se ela não é mentalmente sã, o dinheiro é dela. Ela toma a decisão que ela quiser, a não ser que ela tenha sido retirado os direitos civis dela porque ela tem algum problema de juízo, né? Então, se ela tiver uma saúde, não é idade. Você pode ter uma pessoa de 80 anos extremamente saudável e uma de 40 com um monte de doença, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, problema renal. Então, vai depender do estado de saúde dela, né? A idade. E o que fica melhor para ela. Você tem que fazer o que é certo, né?
É engraçado falar isso. É um negócio que é meio óbvio, mas você tem que fazer o que é certo, né? Mas é a realidade, né? Parece clichê, né? Tem que fazer o que é certo. É que hoje tá tudo fora, né? Doutores, estamos acabando. O Diego tá lá jogando os pais pra cima. Olha, 1h já, 19? Muito bom, Rapaz, muito doutor. bom. Eu falo bastante, é um problema. Não, Você já foi não, eu você- falo demais. Não fala demais. Quem fala com coerência e sabedoria não fala nunca demais. Pode ter certeza disso, né? O que é que você gostaria de deixar para nós? Mensagem pro pessoal de casa. Cara, faz o que é certo. Acho que é bem simples, né? Entenda que às vezes é melhor você levar um não do que fazer o sim. O não é legal. O não às vezes você precisa ouvir. Se você está querendo uma coisa que não vai te fazer bem, que entenda que a pessoa que te falou não, às vezes aquilo é melhor para você. Ninguém é obrigado a satisfazer tudo se aquilo for causar um dano maior depois. Infelizmente, hoje em dia é complicado. As pessoas estão muito sensíveis com o ego, né? Qualquer coisa que aquele ego frágil seja ofendido, ela se dói demais. Então isso é bem complicado. Acho que em todas as profissões. Então seria legal se o mundo fosse mais honesto e mais sincero. Né? Não precisa ser aquele super sincero que magoa, mas você ter a liberdade de falar, olha, isso não é legal, isso não é bom para você. Né? E a pessoa entender aquilo. Olha, pelo menos ele está sendo verdadeiro, não está querendo me enganar, não está querendo me prejudicar, levar vantagem sobre mim. Se isso acontecer, eu já vou ficar muito feliz, né? Porque hoje em dia é mais legal você mentir, levar vantagem sobre a pessoa, utilizar ela, conseguir tudo o que você quer, desde que você seja simpático e agrade, do que aquele que fala, não, isso não é legal. Aquele amigo que fala, olha, para que... Então isso, eu acho que a mensagem seria essa, faz o que é certo, né? Seja mais honesto, fala a verdade, ajuda bastante. Muito bom. E acredito que vou dar uma pontinha aí de ajuda. Faça só o que você sabe também. E não se meta na vida, no que o outro sabe fazer e você não sabe. Né? Fazer Essa o que pessoa, é certo, né? Se você sabe isso, faça. Você não sabe isso, pergunta para quem faz. Não, manda para quem faz. Né? Manda para quem faz. Você não sabe fazer, manda para quem faz. Né? Respeita. É isso que eu ia falar, amiguinho, complementando vocês dois. Pode falar palavrão? Pode. No português, claro, assim, não seja um cuzão. É. Faz o que é certo, cara. Não é tua área, não é sua praia. Para de enganar os outros, para de ser um cuzão. Manda para quem sabe. Charlatona, né? Tem um monte por aí. Tem um monte. Nossa Senhora. E a pessoa, assim, puxando para nossa área, doutor, a pessoa, ela tá cheia, ela quer. Isso daí, imediatismo. Ela quer porque ela quer. Às vezes, e você está tentando trazer ela para a realidade, porque ela está na ordem do fantasioso. Então, ela vai nesses charlatões, combina, ela é concreta, pronto. Lógico. Era o que eu precisava ouvir. E uma coisa que eu queria complementar de vocês é assim, respeite quem já passou. Quem já estudou, quem já falou, já fez isso, respeite. Às vezes a pessoa está iniciando, tudo bem, pode iniciar. O mundo para todo mundo, o sol, as escrituras sagradas já diziam isso. O sol nasce para o bom e para o mal. Só que respeite quem já começou, quem já iniciou. Dá para ver que o senhor tem uma bagagem que vem, talvez até da ancestralidade, né? Mas a gente citou seu avô. Sim. Né? Seu pai, sua mãe. Dr. Melges. Eu acho que assim, pais mais rígidos fazem você pensar mais, né? Porque a punição vem quando você não faz a coisa certa. E o que está acontecendo é isso, eu tudo posso. Eu vou fazer por quê? Porque eu posso. Não é legal isso, é eticamente feio, legalmente não pode. Não, mas eu quero, então eu vou. Não tem freio, né? Aí a hora que se frustrar bastante, a pessoa tem o que? Aumento de suicídio, aqueles outros problemas mais graves. Que são pessoas que, assim, é aquela chama que brilha intensamente por pouco tempo, né? Você vê que esse tipo de perfil, ele não persiste muito. É que sempre tem outro para substituir e ficar no lugar. Então, é aquela carreira meteórica, foguete, né? Ele sobe muito rápido, vai lá em cima, mas de repente ele cai. A pessoa tem que entender que uma carreira, cara, é um voo de avião. Marília, lá no Catar, 72 horas de voo, 3, 4 dias de voo, você fica ali dentro e você tem que ter paciência, mas o avião ele vai subir devagarzinho, vai ficar no caminho reto dele por um tempão, depois ele vai descer devagarzinho e pousar. Fora a turbulência. Né? Fora a turbulência que você vai encontrar no caminho. As pessoas têm que entender que uma carreira de profissão é um voo de avião.
não é um voo de foguete. O foguete vai subir muito rápido, vai chegar lá em cima e vai cair rápido. São as carreiras, e é o que a gente mais vê. Só que para cada um que cai, tem um monte querendo a mesma coisa. Então você tem essa substituição desses profissionais não tão capacitados, às vezes não da área, não éticos, mas que se renovam com uma quantidade, uma frequência muito grande. Nenhum deles dura muito. Se a gente for levantar nome de vários, muita gente até já esqueceu. Mas chegou o doutor Rei lá, Rei, não sei. O que ele era, aquele homem, doutor? Agora, ele é comediante, alguma coisa assim. Porque ele foi caçado nos Estados Unidos, ele não pode mais exercer a prática nos Estados Unidos. E eu acho que ele trabalhar aqui no Brasil? Eu acho que ele não fez o revalida. Eu não sei se ele conseguiu autorização para exercer a profissão aqui. Ele tá falando de estética, de pele, eu vi no TikTok dele. Dando dicas. Falar até papagaio fala, ele pode falar o que ele quiser. Eu não sei se ele pode exercer a profissão. Ele pode dar dicas, ele pode aparecer. Agora, não sei se ele pode abrir um consultório e atender e prescrever. Não sei se ele tem autorização para isso, teria que investigar. Eu sei que nos Estados Unidos ele não tem mais, por isso que ele veio para cá, porque lá ele não pode mais exercer medicina. Ele era mais ator do que médico, né? Então eu acho que ele está seguindo mais a carreira de ator agora. Tem isso também, doutor, tá vendo? É uma questão importante para a gente pensar. Agradeço, doutor. A gente ficaria mais horas. Até meio nervoso. É o primeiro podcast, doutor? Podcast eu já fui a alguns programas, mas podcast era o primeiro, então eu tava meio ansioso. Foi muito gostoso. Foi, não quer montar um podcast não, doutor? Eu não sei. Tem jeito, hein? E aí faz o quê? O que eu faria, assim? Conversa. Chama a gente, nós seremos sua convidada. Entrevista a gente. O que você queria fazer no corpo? Eu sou bom para responder, porque eu não tenho papo na língua, então o que a pessoa pergunta, ela vai ouvir. Eu falo muito isso para as pessoas. Cuidado que você vai me perguntar, porque você vai ouvir. Não faça perguntas que você não quer ouvir a resposta. Então, para mim é mais fácil, porque eu vou respondendo. Agora, eu fazer as perguntas, eu não sei se eu conseguiria ou não. Consegue. Consegue. Eu também acho que sim. Consegue. Não, mas porque tem você falou, um trabalho de bastidor muito grande. Você tem que pesquisar, né? Que você falou, termina agora, vocês já vão sair para preparar o próximo. O próximo. Já estamos saindo. Eu não sei se eu teria esse perfil. Agora, responder para mim é tranquilo. Mas na hora que pega gosto, doutor, é muito legal. Eu digo que Mas vamos encerrar, daí a gente vai conversar aqui nos bastidores, né? Senão, pessoal... Esse network é muito Gente, gostoso. até semana que vem. Foi ótimo. Graças a Deus que mudaram as cânulas, né? Já dá para fazer uma lipo, né, amiguinha? Cada ano que passa tem uma novidade. Sempre vai surgir coisa mais atual, nova. Melhoria. Né? Doutor, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Muito foi feliz maravilhoso, não é, Lu? Sim. Quero agradecer aos nossos patrocinadores Ventex, a Força do Vento, Bistrô 014, Empório Gabaldi. Muito obrigada, doutor. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado um beijo para toda a família, tá? Lorena e Sofia. Beijo. Tem o Ézio também. Quem? O Ézio do Isso. O Ézio. 6 anos. 6 anos. Beijo.